Graça e paz a todos em Cristo Jesus. Quem nos cumprimenta, Pastor Norberto aqui da Igreja Discipulados em Cristo. Amém? Mais uma semana na presença do Senhor, mais uma semana de vitória, mais uma semana de bênçãos. E como todas as quartas-feiras, nós temos aqui o nosso encontro de oração. Amém? Oramos, reservamos um tempo para meditar na palavra, meditar no assunto da oração e também reservamos um momento para buscar a face de Deus. E hoje não é diferente. Eu te convido do outro lado da rede social, vocês que estão aqui na igreja, para juntamente conosco meditarmos acerca da oração. O que é a oração? Nós temos aprendido que oração é o instrumento que nós temos para falar com Deus. Amém? Deus é um Deus que se relaciona. Deus é um Deus que fala com os seus filhos. Deus é um Deus que instrui, orienta, amém? Que dá direção, que ensina, que exorta, que adverte e que também abençoa. Através do quê? Através da palavra e através da oração. E o que nós vamos falar hoje, meus irmãos, vai ser um assunto bastante interessante, amém? Já quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 29. Jeremias, capítulo 29. Muito bem, meus irmãos. O que significa uma oração comunitária? Amém? O que é orar de maneira comunitária? Nós temos uma forma de oração que ela é pessoal, amém? É aquela oração que é você e Deus, Deus e você, né? Ou seja, é aquela oração que Jesus nos ensinou. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com Deus em secreto. E o Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará. Essa é a oração pessoal. É a oração que você fala com o Pai. Ninguém precisa saber o que você está orando. Amém? Ninguém precisa ouvir o que você está orando. Mas existe a oração comunitária. E a oração comunitária é a oração que nós vamos fazer nessa noite. Amém? Quando se fala em comunitária, o que significa isso? Significa coletiva. Todos que estão reunidos. Amém? Para levar a Deus um clamor, uma petição. E nós vamos ver o exemplo de Jeremias, lá no capítulo de número 29, e o versículo de número 12. E se eu posso dar um tema a esta mensagem dessa noite, o tema que eu quero dar é o seguinte, amém? Deus, Ele ouve o clamor dos seus filhos. Amém? Olha o que diz aqui Jeremias capítulo 29 e o versículo de número, vamos começar aqui, versículo de número 8. Um pouquinho antes, vamos lá. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos aqueles que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Vou repetir. Assim diz o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? O Deus de Israel, o Deus Criador, o Deus poderoso, o Deus onipotente, onisciente, onisciente, o Deus único e verdadeiro. O que ele disse? A todos aqueles, para quem ele disse? Para todos aqueles que haviam sido transportados, que ele transportou da onde? Da cidade de Jerusalém para a Babilônia. Amém? Babilônia, meus irmãos, significa cativeiro. Amém? O povo de Israel havia sido submetido ao cativeiro. O que significa um cativeiro? Tinha sido levado para um lugar onde eles não queriam estar.
tinham sido levados para o domínio de um reino do qual eles não queriam ser submissos. E por que isso aconteceu? Porque não deram crédito à voz do Senhor, não deram crédito à voz dos profetas. Inúmeras vezes advertidos por Deus a abandonarem a idolatria, a abandonarem a mentira, a falsidade, a abandonarem a corrupção, a malignidade, a violência, a perversidade, eles fizeram o quê? Cada vez mais se aprofundaram nas suas maldades. Deus, ele pode virar as costas a alguém que muitas das vezes o despreza, o rejeita, não obedece a sua voz? Pode, meus irmãos, pode. A palavra de Deus aqui nos diz isso. Quem era Jeremias? Um profeta que o Senhor enviou naqueles dias para dizer para aquelas pessoas: se arrependam, mudem de vida, se convertam ao Deus vivo de todo o seu coração, porque Deus já determinou um juízo sobre vocês. Vocês serão levados cativos, serão ali submissos a um rei tirano, um rei que não tem misericórdia. Vocês estão desprezando a misericórdia de um Deus bondoso, de um Deus misericordioso, e por causa disso vocês vão ser levados para estar debaixo das ordens de um rei tirano, de um rei perverso. Dura coisa é, meus irmãos, quando nós deixamos de dar crédito à voz de Deus e Deus nos entrega ao resultado da nossa própria maldade, da nossa própria perversidade. Colhemos consequências desastrosas, terríveis em nossas vidas. Mas a palavra de Deus vai dizer que Deus faz isso principalmente por causa das atitudes do rei de Judá, que eram atitudes o quê? De rebelião contra Deus, de rebeldia contra Deus. E rebeldia contra Deus, meus irmãos, rebelião contra Deus é a coisa mais terrível que pode acontecer. A palavra de Deus, ela diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Deus avisa uma vez, Deus avisa duas, três, avisa diversas vezes, e as pessoas não escutam, não ouvem. Mas aí quando chega um momento, Deus diz: você quer continuar dessa maneira? Então agora você vai para debaixo do domínio do teu opressor. E ir para debaixo do domínio do opressor, meus irmãos, é algo tenebroso. Então olha o que diz aqui a palavra de Deus: edifiquem casas, habitem nelas, plantem jardins e comam o seu fruto. O que Deus estava dizendo aqui? Vocês vão para uma terra estrangeira, vocês vão para uma nação a qual vocês não desejavam de maneira nenhuma ir, nem se submeter. Mas eu digo a vocês: construam casas lá, plantem vinhas por lá, plantem oliveiras, cultivem a terra, executem a vida de vocês com normalidade naquele lugar. Façam isso. Talvez muitas pessoas vão ficar confusas e dizer: mas como que Deus manda a gente ter uma vida normal quando a nossa vida está totalmente anormal? Estamos debaixo do jugo do opressor. Por que ele diz isso? E disse mais: tomem mulheres, gerem filhos e filhas, tomem mulheres para seus filhos e deem suas filhas a maridos naquela terra, para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se ali e não diminuam. O que estava acontecendo era o seguinte: não era para o povo se entregar ao desânimo, não era. Não era para o povo se entregar ao fracasso. Por causa do quê? Por causa da opressão e da dificuldade, não. Muitas das vezes, meus irmãos, em nossas vidas nós temos esse hábito. Quando estamos passando por situação adversa, quando estamos passando por situações difíceis, nos entregamos, baixamos a cabeça, né? Deixamos de buscar a Deus, deixamos de adorar a Deus, deixamos de trabalhar para Deus, de fazer o querer de Deus. Por quê? Porque estamos
estamos oprimidos. E Deus não nos quer dessa maneira. É na hora que nós estamos passando por momentos de opressão, de dificuldade, que Deus quer que ergamos a nossa cabeça, que levantemos a nossa cabeça e prossigamos em servi-lo, em amá-lo, ainda que estejamos debaixo do jugo do adversário. Então Deus diz para esse povo, lá no versículo 7, procurem a paz da cidade, para onde eu vos fiz transportar, e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz, ou seja, na paz desta cidade, vocês terão paz. E agora? É fácil orar pela paz dos inimigos? Pela terra do adversário? É fácil? Não, meus irmãos, não é fácil. É muito complicado. Você ir para um lugar que você não quer ir, você estar debaixo de um domínio, de um lugar que você não quer estar, e você ainda tem que orar por aquele lugar, você ainda tem que clamar por aquele lugar. E o que Deus diz? Ore pela paz deste lugar, para que vocês também vivam em paz. Da paz que esse lugar depende, vocês terão paz. Amém? Então nós temos que orar, nós temos que clamar, nós temos que buscar, nós temos que pedir para Deus entrar com a sua paz. Amém? Para que nós possamos também viver em paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vocês, nem os vossos adivinhos, nem deem ouvidos aos sonhos que eles sonham. Cuidado, meus irmãos, com profecias. Cuidado, meus irmãos, com visões, com sonhos que Deus não deu. Deus não deu. Muitas das vezes, as pessoas se encontram no erro, na maldade, na idolatria, na desobediência, na rebeldia contra Deus, e alguém está indo levar uma palavra para dizer: olha, tudo bem, não se preocupe com isso não, olha, Deus ele vai te abençoar, mesmo você estando aí dessa maneira desconcertado, não precisa mudar não, continua desse jeito. Não, meus irmãos, precisa ter mudança. Amém? Temos que ter cuidado com isso, porque muitas das vezes vem palavras apenas para massagear o ego das pessoas, e não exorta as pessoas a se arrepender, a mudar. Olha o que Deus disse aqui: lá no meio de Judá, no meio daquele povo, existiam profetas que profetizavam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Eram profetas o quê? Falsos. Homens que Deus não enviou. Você está entendendo isso? A gravidade disso? Porque você precisa pedir discernimento a Deus, você precisa compreender quando vem de Deus, quando não vem de Deus. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia. Quantos anos? 70 anos, vos visitarei e cumprirei sobre vocês a minha boa palavra, tornando trazer vocês de volta a esse lugar. Isso é forte, irmãos. 70 anos, o povo de Judá vai ficar debaixo do domínio do rei Nabucodonosor. 70 anos. Não eram 70 dias, não eram 70 meses, eram 70 anos. Amém? É fácil ficar 70 anos debaixo do jugo do opressor? Mas todas as pessoas que estavam lá na época eram pessoas rebeldes, eram pessoas desobedientes? Nem todas. Existia um grupo de homens e mulheres que eram tementes a Deus, que amavam a Deus, que estavam realmente desejando Deus em suas vidas, a presença de Deus em suas vidas. Mas mesmo aquelas poucas pessoas que estavam fiéis a Deus, elas teriam que se submeter ao domínio do rei da Babilônia e dos inimigos.
numa terra estranha, numa terra de idolatria, numa terra de devassidão, de imoralidades, de violência. Eles iam ter que estar debaixo do domínio daquele povo. Mas o que Deus diz? Obedeçam, porque após 70 anos eu vou visitar vocês e vou levar vocês de volta para a terra dos seus pais. Deus fez essa promessa, meus irmãos, e Ele a cumpre. Ele a cumpre. A história que você conhece. Depois de 70 anos, a Babilônia liberou ali, não digo a Babilônia, mas aqueles que dominaram a Babilônia, Ciro, que veio depois do rei da Babilônia, ele liberou o povo de Judá a voltar para onde? Para Judá, com todos os cativos que sobraram, com todos os remanescentes. Houve muita dor, houve muita tristeza, houve muitas mortes, muitas baixas no meio do povo judeu, mas Deus cumpriu a sua promessa. Lembre-se de uma coisa: Deus não está limitado a tempo. Amém? Deus, ele não está debaixo do tempo do homem. Deus não está debaixo do tempo do ser humano. Há coisas que às vezes parecem longas demais, parecem intermináveis, parecem não acabar, mas Deus está dizendo: eu estou no negócio, é comigo. Se submeta, se sujeita, porque vai chegar a hora que eu vou executar juízo. E olha o que ele diz mais aqui: porque eu bem sei os pensamentos que eu penso a respeito de vocês, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam. Que pensamentos que Deus tem a nosso respeito, meus irmãos? Pensamentos de paz, pensamentos de bem, para dar o que a nós? O fim que desejamos. Qual é o fim que você deseja para a tua vida? Qual é o fim que você deseja para a tua história? O que você espera de Deus? Ah, Deus, eu quero ser feliz, eu quero ser abençoado, eu quero viver tranquilo, né? Eu quero prosperar na tua presença. Deus também quer. Amém? Deus também deseja isso para você. Ele deseja grandemente isso para a sua vida. E Ele diz: eu sei os pensamentos que eu penso a respeito de vocês. Você acha que Deus não sabe o que se passa na sua mente nesse exato momento? No teu coração? Ele não sabe como é que está os teus sentimentos, os teus pensamentos, as suas vontades agora, nesse exato momento? É claro que Ele sabe. E por saber, Ele está dizendo: fique tranquilo, estou trabalhando no negócio, estou agindo. Ele move um vaso aqui, move outro ali, surpreendentemente do nada, né? Ele se revela a você, Ele fala com você, te manda uma mensagem, aquilo para animar o teu coração, levantar a tua vida. É assim que Deus trabalha. Não é porque você muitas das vezes está cativo, aprisionado pelo adversário, que Deus não vai estar pensando em você, cuidando de você e falando contigo. Ele está te vendo. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvireis. Primeiro você fará o quê? Você invocará a Deus. Então me invocareis. O que é invocar a Deus? É buscar a presença de Deus, é trazer a presença de Deus para junto de nós. É pedir: Deus, venha para junto de nós. Deus, eu invoco a tua presença gloriosa, a tua presença bendita, o teu poder sobrenatural. Invoque a presença de Deus, e vocês irão e orarão a mim. A quem você ora? A Deus, né? A quem você busca? A Deus. E o que vai acontecer então? Ele nos ouvirá.
Será que o povo que estava cativo lá deixou de orar? Não. A palavra de Deus diz que, por exemplo, Daniel orava o quê? 3 vezes ao dia. E olha que Daniel passou por diversos reinados, não passou? Passou pelo reinado de Nabucodonosor, passou pelo reinado de Evil-Merodach, passou pelo reinado de Belsazar, não foi? Passou pelo reinado de Ciro, o persa, passou pelo reinado de Dário, o grande, e sempre em oração. E cada rei que passava ali tinha seus costumes, tinha seus deuses, né? E Daniel teve que lidar com tudo aquilo. Deus deu sabedoria a ele. Ele desistiu? Não. Ele sempre colocou tudo diante de Deus. É isso que você deve fazer. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes do quê? De todo o vosso coração. Deus está dizendo nessa noite: quando é que você vai me encontrar? Quando é que você vai ter garantias e certezas de vitória? Quando você me buscar, você vai me achar. Ele vai permitir ser achado por você. Amém? Mas quando você o buscar de todo o teu coração. Olha o que diz aqui. Oração, meus queridos, é uma batalha, não é? Quando eu oro, eu estou em batalha? Claro que estou. Uma batalha de fé. Amém? Uma batalha de fé. Então, se eu estou batalhando na oração, eu estou crendo, eu estou batalhando em fé. Buscar a Deus, meus queridos, é uma batalha espiritual, constante, que não pode parar. Amém? Por quê? Há repetidas referências em toda a Escritura sobre a busca do povo de Deus, por Ele. Nas passagens subentende-se uma busca por Deus num nível de intensidade além do que se pode chamar de oração comum. O termo buscar, em conjunto com a expressão de todo o vosso coração, sugere uma gravidade que toca aos limites do desespero. O termo buscar, que no hebraico se diz dahash, sugere um seguir atrás, ou uma perseguição cuidadosa de um objetivo desejado. Sugere também um zelo no processo de procura. Amém? Perseguir em oração. Dahash, em hebreu, né? Significa seguir atrás. Você tem seguido atrás de Deus? Você tem buscado a Deus? Você tem clamado a Ele? Você tem buscado de todo o teu coração? Ou você tem ocupado o teu coração somente em focar no problema? Somente em focar na dificuldade? Somente em focar na luta, na dor, na angústia, na aflição? Porque Deus nessa noite está dizendo aqui: lute nessa batalha espiritual com todo o teu coração. Com sabedoria, com discernimento, crendo, confiando, acreditando. Essa situação é esta, mas não vai ficar assim. Deus vai mudar. Ele prometeu, Ele disse que vai acontecer, Ele disse que Ele vai fazer. Então qual é o meu dever? Qual é a minha posição? Ficar em silêncio e ver o grande livramento do Senhor. Não foi isso que Deus disse para Josafá? Josafá não olha para o imenso exército que vinha contra ele, né? E ele se assustou com aquela situação. E o que é que Deus disse a ele? Está em pé, em silêncio, e vede o grande livramento do Senhor. Deus manda dizer para mim e para você nessa noite, e para você que está do outro lado da rede social: está em pé, e vede o grande livramento que o Senhor vos dará. Mas para que isso aconteça, você precisa entrar em batalha espiritual. Você precisa buscar a Deus em oração. Mas buscar o quê? De todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Crer nas promessas que Ele tem te dado. Crer nas promessas que Ele tem feito a você. Não se esquecendo de
tudo que Ele tem te falado, de tudo que Ele tem te orientado. Nos dias de Jeremias, Deus levanta Jeremias e diz para o povo de Judá: creia, eu prometi, apenas obedeça, e vocês vão voltar ao seu repouso, à sua alegria, à sua felicidade. Depois de 70 anos, o povo cativo de Judá voltou para Jerusalém, para gozar de alegria, de paz, de comunhão e reconstruir a sua vida. E nessa noite Deus vai reconstruir as nossas vidas também. Amém? Que Deus te abençoe. Nos segue nas redes sociais, canal Norberto Teodoro, Discipulados em Cristo. Nos ajuda curtindo esta palavra, nos ajuda clicando lá em inscrever-se e compartilhando com seus contatos. Quer nos conhecer pessoalmente? Rua Bentivi 593, Jardim Arosa, Marieta, Osasco, São Paulo. Que Deus te abençoe e até sexta-feira, quando estaremos de volta. Nós vamos orar agora, entrar no período da oração e aqui encerramos esta mensagem em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.